Queria pedir a oração de todos para que o Monsenhor Williamson sagre um bispo para a Santa Igreja Católica. Alguns poderão se perguntar, para que uma sagração? Pois bem, porque a igreja tem necessidade. Quando em 88, Monsenhor Lefebvre sagrou bispos, muitos disseram isso é um ato cismático. E, no entanto, não havia nada de cismático. Muito pelo contrário. Havia um ato de fidelidade à Santa Igreja Católica. Então peço que todos rezem para que Monsenhor Williamson possa sagrar um bispo para a Santa Igreja. Porque aqueles que acompanharam, que vêm acompanhando os acontecimentos, que na verdade vem desde o Concílio Vaticano II até hoje, sabem, ou melhor, têm os elementos para saber que há algo jamais visto na história da Igreja. Uns dizem, não, Roma hoje não é mais agressiva contra a tradição, como era antes. Grande engano. Os modernistas continuam extremamente agressivos contra a tradição. Basta ver o que aconteceu com os irmãos da Imaculada, cuja congregação se aproximava da tradição e queria rezar unicamente a missa de São Pio V. Pois bem, por ordem do Papa Francisco, todos aqueles que tinham essa tendência foram tirados. Eles foram proibidos de rezar a missa de São Pio V. O irmão Miguel Maria, que está no nosso noviciado, ele era dos irmãos da Imaculada, em Anápolis, ele conhece o superior, e o superior contou para ele, o superior de Anápolis. Aqui é um drama. Roma é contra nós. Roma não suporta a tradição. E foi esse fato de que Roma não suporta a tradição, essa brecha, como dizia Paulo VI, porque brecha entrou a fumaça de Satanás dentro da igreja. Paulo VI, ele mesmo, é responsável por isso. Mas em momentos de lucidez, ou então só Deus sabe, porque ele dizia essas coisas, ou para fazer média com os que estavam resistindo, mas não é algo que é uma invenção, não é uma ilusão, não é nada disso, é uma realidade. A igreja passa por uma crise inédita na sua história. Uma sucessão de papas que fazem com que a fumaça de Satanás entre dentro da igreja. E Paulo VI usou a expressão, nós estamos assistindo à autodestruição da igreja. E a palavra autodestruição já define o que está acontecendo. Quem é que pode autodestruir a igreja senão o próprio Papa? Então há algo que jamais visto. Claro, a fraqueza em todo mundo, qual de nós que não tem fraquezas, por isso que a gente deve se confessar com frequência, mas ali há algo de metódico, já previsto, como havia denunciado Gregório XVI e Pio IX, quando revelaram os documentos da alta venda que falavam de todo essa subversão dentro da igreja. Então, em 88, Monsenhor Lefebvre teve essa convicção de que não havia outra solução senão sagrar bispos. Uns disseram um ato cismático. Diz, não é um ato cismático. A sagração de bispos não é um ato cismático. Por quê? Porque não é um ato de separação em relação à igreja. Não é. O que seria se a gente dissesse nós nos separamos totalmente da igreja, do Papa, da hierarquia, e acabou. Para nós, vamos fazer uma nova igreja, uma igreja católica brasileira, e assim por diante. Aí sim seria um ato cismático. Mas num caso de necessidade, a gente dar uma continuidade à transmissão da doutrina dos sacramentos, dentro dos limites mesmo da necessidade, isso não, nem o direito canônico prevê essas situações.
Ele diz que quando alguém age premido por uma necessidade, dentro do âmbito mesmo dessa necessidade, ele não é passível de pena. Um homem que é atacado em sua casa e que vão matar ele, ele reage e mata o outro em legítima defesa para salvar sua pessoa, salvar os seus filhos e sua esposa. Ele é um assassino? Não. Ele é passível de pena? Não. Ele agiu por estado de necessidade. Então tem horas que, diante de uma necessidade espiritual, há uma reação espiritual. E essa reação espiritual, ela se concretiza com a fundação do seminário de Mont Lefebvre, com o prosseguimento das obras da tradição, com a fundação dos dominicanos de Avrier, por exemplo. O superior dos dominicanos era inteiramente contra o superior da ordem dominicana, que ele era modernista, então ele não queria a fundação dos dominicanos, e foi feita. Dos capuchinhos a mesma coisa. O Père Eugène de Villeurbana, que era um velho capuchinho, os outros capuchinhos eram contra ele, totalmente contra. Então, mas ele agiu dentro da necessidade. Por quê? Porque a fé católica tem que ser mantida, tem que ser transmitida. Logo é necessário que Monsenhor Williamson sagre bispo, pedir a oração de todos para que ele sagre um bispo dos Estados Unidos. O padre Ortiz me escreveu dizendo, rezo para que não demore essa sagração. Então, peço a oração de todos e que ela possa se fazer. Né? O futuro pertence a Deus, quantas coisas podem acontecer e que isso se concretize. Mas o mais importante é entender o porquê. Esse é o mais importante. O mais importante é saber por que a gente luta, por que a gente trabalha, em que direção, o que a gente tem a proteger. Se uma pessoa não entende isso, não vai entender nada do que nós fazemos. E se uma pessoa entendeu isso, mesmo que as coisas não andem bem, ele saberá. Uma pessoa que está indo à missa e é impedido porque a ponte caiu, ele tem o mérito de ter ido à missa. Porque sua intenção era de assistir à missa. Então Deus vê mais a intenção. E mesmo que as coisas não... Suponha que o Monsenhor Williamson venha a morrer e não sagra um bispo, no fundo o combate é o mesmo. Que combate é esse? É o combate de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o combate das almas que querem guardar a fé católica e que põem tudo nas mãos de Nosso Senhor, na sua divina providência, e fazem o que está ao seu alcance. Uma vez Monsenhor Lefebvre estava contando o que se passou em Econa. Havia uns professores que se revoltaram contra ele, e o superior do seminário, com mais 3 padres, se não me engano, bateram na porta dele e falaram: o senhor só pode fechar o seu seminário. Nós estamos indo embora e não vai ficar ninguém. O senhor falou: essa obra não é minha. Se não quer que eu bote a chave na porta e acabou a história, é dele a obra, não é minha. E eles foram embora, e dessa vez, disse Monsenhor Lefebvre, milagrosamente, nenhum foi embora. Enquanto que vezes passadas, quando um professor ia embora, sempre havia uma penca que ia com ele. E aí, para concluir a história, ele disse uma palavra que eu acho admirável. Simples, quase uma banalidade, mas eu acho que ela resume tudo. Ele falou, eu sempre pensei que nós devíamos agir corretamente e deixar o resto nas mãos de Deus. Então, de agir corretamente. Um pai de família deve agir como pai de família. Uma mãe de família como mãe de família. Um padre como padre e um bispo como bispo. E um bispo não pode deixar a igreja num estado lamentável, atacado de todos os lados, então, com esse problema, que é um problema. Muitos querem negar o problema que se passa na fraternidade. E no resto da tradição que está indecisa. Mas as cartas que a gente recebe, mesmo daqueles que estão com a fraternidade, recebemos cartas variadas, de religiosos, de superiores. Há um problema, não é invenção nossa. Não estamos inventando nada, há um problema real. As palavras do padre Pfluger são reais, estão aí para todo mundo ler. Quem quiser ver a entrevista que ele deu na Alemanha, está à disposição de todo mundo. Não podemos ficar
obcecados e centralizados e limitados à década de 50, de 70, as condenações dos papas contra o liberalismo, não é todo o catolicismo. Claro, simplesmente assim, alguém dirá, mas qual o problema? É verdade que tu pode ficar obcecado com o combate de 1970, mas para quem conhece o Padre Pfluger, para quem conhece o que está acontecendo já há vários anos, a gente vê que há um afastamento. Por que a década de 70? A 70 é a fundação da fraternidade, são as primeiras dificuldades de Monsieur Lefebvre com Paulo VI, é o fechamento, como dizer, né, a supressão legal e ilegal, na verdade, da fraternidade de São Pio X. Não podemos ficar limitados à década de 70, me desculpe, é a década de 70 que continua. É exatamente isso que é para não fazer. Nós temos que ficar, é a década de 70 que continua em 2015. Na década de 2010, ela continua. Mesmo combate. Mesmo combate. O fundo do combate não mudou. Ele é absolutamente o mesmo. Eles não mudaram, senão para pior. Senão para pior. A situação hoje em dia é pior do que no tempo de Paulo VI. E é por isso que é necessário reagir. É necessário reagir, não deixar esse espírito do liberalismo que entra em toda parte, é normal. Devido ao pecado original, nossa natureza ela é favorável ao liberalismo. E como não seria? Como não seria? Liberalismo é passar a mão na linha, né, no sentido dos pelos, como dizem em francês. Vai passando, faz uma festinha. Isso é o liberalismo. Nossa natureza ficou muito contente. Está liberado isso, liberado aquilo, liberados assim, não precisa mais combater. Que bom, que bom, que bom, que bom. Engano, ilusão, total ilusão. O combate não acabou. Os cristeiros entregaram as armas quando houve um acordo com o governo mexicano. Não digo que houve um acordo de Monsieur Felé com Roma, não estou dizendo isso. Mas há essa tendência que se vê claramente nas palavras do Padre Pfluger, é evidente. Os dominicanos de Fanjou foram todos a Roma e para dizer que deram num ambiente ambíguo. Na verdade, é a ambiguidade que reina. A ambiguidade que é o problema no momento. Monsieur Lefebvre, certa vez, falou que as coisas ou melhorem ou piorem, que assim serão mais claras. Sim, é o que a gente deve desejar. Que as coisas fiquem mais claras. Fiquem mais claras. Quem é quem? Mas o tempo passa. E é necessário botar os fundamentos do futuro. Que as crianças que estão nascendo hoje, estão fazendo a primeira comunhão hoje, que estão recebendo a crisma agora, eles terão que ter alguém para guiá-los. Eles que estão agora com 60, com 70, com 80, com 90, não estarão mais lá para ajudá-los. É necessário pensar no futuro. Então, é necessário, penso eu, não só eu, mas o Padre Jair também, e não só o Padre Jair, mas um número grande de padres, grande nos limites assim, né, de relativa, bom, uns padres, digamos, não sei, uns 40 padres, não nada. Isso mostra como é que uma vez eu estava em Econa, a gente estava olhando pela janela, chegando os novos candidatos para o ano de 1974. Penso que foi isso. Foi por aí. Aí eles eram cerca de... Não, 84 não. 84, mais ou menos. Fiz um ano no seminário, depois de sendo já padre. Então eram 40. Aí eu comento, estava conversando com o Monsieur Lefebvre e falo, Monsenhor, 40, né? Nossa, quantos, né? Ele olhou para mim. Isso não é nada, nada. Só os jesuítas, numa pequena província de uma região da França, recebia no seu noviciado todo ano 60. Ora, era só uma congregação. Ali era um seminário internacional,
que na época, bom, La Reyra acho que já estava fundado, não sei se já estava fundado, mas digamos, ele falou, não é nada isso, nada. Há pouco tempo atrás, na França, tinha nos seminários, estudando a verdadeira doutrina, a verdadeira teologia, eu não saberia dizer, mas era mais de 1000. Te conheci um padre holandês que ele falou, na minha terra, na Holanda, eu não pude entrar no seminário. Por quê? Estavam lotados na minha época, lotados. Tive que deixar a Holanda e tentar entrar num seminário na França. Fui ordenado aqui na França, por isso que eu estou na França, mas eu sou holandês. Mas e agora, 40 que vão resistir a guardar a tradição. Mas isso não é nada, porque o mundo é imenso e os outros seminários são incapazes de formar padres com a doutrina católica. E foi, aliás, uma razão pela qual ele sagrou os bispos. Ele falou, se Roma fosse capaz de formar padres católicos, ele não teria nenhuma razão de sagrar bispos. Mas Roma não é mais capaz. Roma não é mais capaz. Quem não entende isso, não entende Monsieur Lefebvre e não entende Dom Williamson. Quem diz, não, eu confio em Monsieur Tissier, eu também confio na doutrina de Dom Tissier. Ele repetiu claramente, todo padre tem o estrito dever, todo padre católico, que compreende o seu sacerdócio, compreende as suas obrigações, dever estrito de afastar-se, ele usa o termo, esse termo que é ativo, afastar-se, tomar a iniciativa, afastar-se dessa igreja conciliar, enquanto ela não retomar o magistério da Igreja Católica e a fé católica. E esse drama, mas me dirão, mas de novo, mas eu não vejo drama na fraternidade. Olha, quem não vê o drama, o que nós vamos fazer? Não vão entender. Se Monsenhor Williams sagra um bispo, não vão entender. Vamos dizer, Monsenhor Williams perdeu a cabeça. Mais uma vez, Monsenhor Williams não tem cabeça. Mas no juízo final nós veremos quem teve cabeça e quem não teve. Mas se alguém procura saber o que está acontecendo, se alguém diz, não, a minha fé está em jogo também. Não é só uma questão lá dos bispos, eu não tenho nada com isso. Não é tão simples assim. Porque essas consequências vão entrar na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na alma dos seus filhos. É todo um drama que está se passando. As meninas de Fanjou já foram a Roma. O que está se passando na cabeça delas, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que já tem gente que já pensa diferente. Quantos padres da fraternidade a gente viu que não demoravam, passavam um tempo, passava para a igreja nova. Nós mesmos tínhamos meu professor de Sagrada Escritura era um francês de Paris e ele começou. Depois que aconteceu, deixou o mosteiro. Foi para a Diocese de Paris, acabou adotando a nova missa. E não é um caso isolado. São muitos casos assim. Muitos casos. E o drama da fraternidade começa. Né? Já começou há vários anos, na verdade. Mas ele é longo. Ele não teve assim... Mas todo drama é longo. Quando alguém morre, se a gente for ver o histórico dele, a doença que o fez morrer, normalmente, não sei em casos de acidentes, ela não data do dia anterior. Ela data de vários anos atrás. Eu vi o meu mosteiro cair. Eu vi como se cai. Eu vi um pouquinho o campus. Nós morávamos aqui, nós íamos na reunião do clero. A gente viu um pouco. Não posso dizer que eu vi muito, eu vi um pouco. Mas o meu mosteiro eu vi de perto. Vi bem de perto. Vi afastamento do meu superior e de alguns padres em relação ao ensinamento de Monsenhor Lefebvre. Eu vi essa resistência também contra as sagrações. Depois, chegando aqui no Brasil, houve um drama dentro da nossa comunidade. Ele foi dividido em dois. Uma ficou fiel ao Monsenhor Lefebvre e outra fiel a Dom Gerard. E Dom Gerard, quando chegou aqui, chamou no quarto, que é a primeira cela ali, perto da sala dos hóspedes, e falou, mas por que você está fazendo isso? Falei, porque esse acordo põe a nossa fé, a minha fé, em jogo, em perigo. Ele falou, perigo o quê?
Isso aí é uma decisão prudencial, decisão que o superior tem direito de tomar, e não está nada, não estou falando nada contra a fé. Eu falei, a minha fé corre perigo com esse acordo que o senhor está fazendo. Volta para o mosteiro da França. Lá tem 50 monges para defender a sua fé. Não era verdade. Não era verdade. Havia já no mosteiro uma doutrina liberal, em parte modernista. E a gente, quem conhece, quem acompanha as coisas, vê as coisas. Quem não acompanha, não pode dizer nada. Para a maior parte dos brasileiros, quando falaram Dom Gerard está errado, foi, não é possível. Porque Dom Gerard, para muita gente, era um outro São Bernardo. E quando disseram que Dom Gerard está errado e o Mosteiro de Santa Cruz vai se separar dele, recebemos aqui cartas de gente muito boa, que falaram, vocês estão loucos? O que estão fazendo? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, vocês não podem fazer isso. E gente muito boa, muito boa. O superior das Beneditinas, Madre Elizabeth da Trindade, mandou uma carta, e ela, que era favorável a Monsieur Lefebvre, ela tinha dito, só um santo seria capaz de fazer o que fez Monsieur Lefebvre. Pois bem, quando Dom chegou aqui, quando nós nos separamos dele, vinha com uma carta da Mère Elizabeth na mão, dizendo, isso não é de Deus. E não foi só dela que ele trouxe. Havia uma pressão muito grande. Por quê? Porque esses momentos não são fáceis. Não são fáceis. É muito difícil dizer, essa situação é crítica. Uns dizem, não, deixa disso. Não está acontecendo nada. Está acontecendo nada. Então, peço a oração de todos. O tempo já passa, não faremos então propriamente o catecismo. Hoje seria os deveres de um cristão, quando ele acorda, como ele deve fazer. Ficará para a próxima vez. Mas peço a oração de todos para que Monsenhor Williamson sagre um bispo. E que sagre aquele que seja realmente uma pessoa querida por Deus. Todos os pareceres vão na direção do Padre Faure. Por que o Padre Faure? Que o Padre Faure, meus irmãos conhecem, ele pregou aqui um retiro com eles, lá em Sumidouro, em Minas, quando era jovem padre, com o Padre Alfonso Galareta na época. E Monsieur Faure, Padre Faure, foi escolhido por Monsieur Lefebvre. Ele falou, Monsenhor, eu não tenho as qualidades. Por que você não escolhe o Padre Afonso Galareta? Porque eu não tenho as qualidades. Então, e Monsenhor Lefebvre, bom, vendo que ele não queria, mas a primeira escolha do Monsenhor Lefebvre foi para ele. Então, eu penso que seria muito bom que Monsenhor Wilson escolha, penso, na verdade, no seu coração já está escolhido, mas que ele possa sagrar o Padre Faure. E peço a oração de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.